todas as glórias sejam para Shri Shri Guru e Shri Gauranga. Jai Shri Guru e Shri Gauranga. Hare Krishna. Então, vamos ler hoje. Nosso pessoal aqui do Suzano Mandir está acostumado com manhãs de Harikata aos domingos, que é a nossa programação dos domingos, é Harikata. Não deixa de ser Harikata hoje. Continuamos com Harikata, ouvindo Srimad Bhagavatam, que foi uma emergência, né? O amigo Chaitanya pediu para eu dar essa aula, porque o nosso orador, que seria para hoje, nosso querido Guru Maharaj Acharyadeva, não pôde dar, então estamos, assim, suprindo a vaga de Srila Acharyadeva. Então ficou para nós reservado o verso 25, o filho de Drona é castigado, Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tathayam chavatarasti, tathayam chavatarasti, bhuvo bharajishaya, bhuvo bharajishaya, swanam chananyavavanam, swanam chananyavavanam. Anudyanaya chakrit, Anudyanaya chakrit. Tathayam chavatarasti, bhuvo bharajishaya, swanam chananyavavanam, Anudyanaya chasakrit. Tatha, assim, ayam meta, esta, cha e avataraha, encarnação de vossos bhuva, do mundo material, bhara, fardo, de hirshaya, para eliminar, swanam, dos amigos, cha ananya bhavanam, e dos devotos exclusivos, anudyanaya, por se lembrarem repetidamente, cha e asakrit, plenamente satisfeitos. Vamos repetir a tradução, por favor. Assim desceis como uma encarnação, para eliminar o fardo do mundo, e beneficiar vossos amigos, especialmente aqueles que são exclusivamente vossos devotos, e estão absortos, meditando em vós.
Repetindo assim, desceis como uma encarnação para eliminar o fardo do mundo e beneficiar vossos amigos, especialmente aqueles que são exclusivamente vossos devotos e estão absortos meditando em vós. Significado dado por sua divina graça. Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Parece que o Senhor é parcial com seus devotos. Todos estão relacionados com o Senhor. Ele é igual para todos. E, todavia, sente mais inclinação por seus próprios homens e devotos. O Senhor é o Pai de todos. Ninguém pode ser seu pai. E, não obstante, ninguém pode ser seu filho. Seus devotos são seus parentes e seus devotos são seu círculo de relações. Este é seu passatempo transcendental, que não tem nada a ver com ideias mundanas de parentesco, paternidade ou qualquer coisa assim. Como se mencionou anteriormente, o Senhor está acima dos modos da natureza material. E dessa maneira, não há nada de mundano no que diz respeito a seus parentes e relações no serviço devocional. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya Manobhistam Vistapidham Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tathayam chavataraste bhuvo bharajihirshaya swanam chananya bhavanam anudyanaya chasakri. Assim, vocês com uma encarnação para eliminar o fardo do mundo e beneficiar vossos amigos, especialmente aqueles que são exclusivamente vossos devotos e estão absortos meditando em vós. Então, estamos ouvindo uma declaração de Arjuna. Arjuna está falando sobre Krishna aqui. Krishna vai ser, assim, o instrutor do seu amigo, Arjuna, que vai resolver toda a problemática de como acabar com a Brahmastra, a bomba atômica que havia sido lançada por Ashwatthama. E o próprio Arjuna ficou desconcertado com aquele fulgor, né? Aquele brilho todo, e ele ficou assim perplexo, e Krishna, como seu amigo, sempre do seu lado, vai ajudá-lo a resolver essa questão, que é uma questão como a questão do mundo atual. O cientista moderno, o homem atual, ele sabe acionar uma bomba atômica, uma bomba de nêutron, uma bomba nuclear, mas não sabe como controlá-la, como pará-la. Então, isso é um problema grave. E isso aqui aconteceu com Ashwatthama. Ashwatthama mandou a Brahmastra dele, mas
não tinha controle nenhum para parar a ação da Brahmastra. E Arjuna vai entender, a Krishna está sempre ajudando os seus amigos, né? Essa é... O que Arjuna está falando é a mais pura realidade. Para beneficiar vossos amigos, especialmente aqueles que são exclusivamente seus devotos, o Senhor está sempre presente, né? Aqueles que estão sempre meditando em vós, para esse o Senhor Supremo está sempre presente para protegê-los. Agora, nós temos aqui o ponto principal que esclarece muito bem as atividades transcendentais de Krishna e o aparecimento dele nesse mundo, né, no universo cósmico material. Muito bem. O que deixa claro aqui é Bharadihirshaya. Bhara quer dizer o fardo, e de Hirshaya para eliminar. Sempre para eliminar esse fardo pesado que se tornam as atividades pecaminosas dos ímpios, dos não devotos, as atividades demoníacas dos não devotos sobre a Terra, essas atividades sempre tornam um fardo pesado para a Mãe Bhumi, para a Terra. Sempre se tornam um peso na humanidade. E aqui nós estamos ouvindo que Arjuna está deixando bem claro que Krishna aparece como encarnação para eliminar, né? Avatara, Chavatara, para eliminar, para erradicar com esses demônios e com esse fardo pesado que eles imputam sobre a Terra com sua presença e atividades demoníacas, desastrosas, absurdas. Sempre foi assim aqui nesse mundo material e sempre será assim. O capítulo 4 do Bhagavad Gita, Conhecimento Transcendental, ele deixa bem claro tudo isso. Tem uma sequência de versos que explicam justamente como tudo isso acontece, por que a gente fala corriqueiramente assim, né, que Krishna vem sempre para estabelecer os religiosos e aniquilar com os irreligiosos, estabelecer o Dharma e acabar com aqueles que tentam destruir a religião e assim por diante. Mas isso tem um passo a passo, né? Tem um passo a passo. Por exemplo, no verso 7, do capítulo 4 do Bhagavad Gita, o conhecimento transcendental, ele fala Yadahidharmasyagani bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam shrijamyaham. Sempre, onde quer que haja um declínio das práticas piedosas, religiosas, uma ascensão predominante de irreligião, de atividades ímpias, pecaminosas, aí então é o próprio descendo, Krishna fala. Ele descende para restabelecer os princípios da religião e aniquilar com aqueles que são contra a religiosidade. E aí, logo no verso 8, ele vem para fazer isso. Agora, para fazer isso nesse mundo material, sempre vai existir uma contenda, porque aqui nesse mundo material que sempre existe o devoto e o não devoto, o piedoso e o ímpio. Então, o verso 8 fala Paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam. Para proteger para salvar os piedosos, os devotos.
e aniquilar com os ímpios, os canalhas, dos kritinas, Sukritina e Duskritina, Paritranaya Sadhuna Vinashaya Chaduskritam. E restabelecer os princípios religiosos, os princípios de Dharma, para salvar os devotos e aniquilar com os canalhas. E restabelecer os princípios da religião e acabar com os irreligiosos, os contra a religião. Dharma Sastapanartaya Sambhavami Juge Juge. Eu apareço milênio após milênio. Então é por isso que Krishna aparece milênio após milênio nesse mundo material. Claro que existem ainda outros aparecimentos extraordinários de Krishna dentro dos próprios aparecimentos de Krishna, porque Krishna é assim, as encarnações de Krishna são como as ondas do oceano, são ilimitadas. E de acordo com o seu desejo e com o que Krishna julga que seja necessário, ele age de diferentes maneiras, ele aparece de diferentes maneiras, mas a tônica é essa, sempre essa. Milênio após milênio, ele vem nesse mundo para restabelecer os princípios da religião, os religiosos, e acabar, aniquilar com a irreligião, as atividades demoníacas. Para fazer isso, ele tem que destruir um e salvar outro. Ele salva os religiosos e destrói, aniquila com os ímpios, com os canalhas. E assim ele põe ordem na sua morada externa de novo. Dharma Sanstapanartaya. Ele estabelece os princípios da religião milênio após milênio. Sambhavami Juge Juge. Milênio após milênio ele faz isso. Todas as yugas ele aparece para fazer exatamente isso. E aqui nós estamos ouvindo agora exatamente como ele apareceu. Mas alguém pode sempre pensar assim, que nem a gente sempre ouve essas conversas levianas, que querem comparar os religiosos que estão sempre do lado de Deus, os piedosos, e Deus com as invenções mentais de Hollywood. É sempre assim, sempre tem o mocinho e o bandido, e o mocinho sempre sai vitorioso. Mas é porque é assim mesmo. É assim mesmo. Aqui é a morada de Krishna, a morada externa dele. E ele põe ordem na casa externa dele, que é o Ekapad Vibhuti, o universo cósmico material. E toda vez que ele vem aqui, porque aqui tem os bandidos, ele salva os mocinhos, ele protege os mocinhos, põe ordem na casa e aniquila com os bandidos, os canalhas, dos cretinas. Então, isso é muito natural, é normal. Mas por que tem que ser assim? Vai perguntar para Krishna, ele que fala que é assim, e sempre foi assim, e é assim. Alguém vai mudar esse enredo? Ninguém pode mudar esse enredo, esse é o desejo de Krishna, é assim que funciona. Tanto é que nós vamos ver, por exemplo, temos, como falei, incontáveis encarnações de Krishna, diferentes aparecimentos de Krishna, mas Krishna basicamente tem 10 aparecimentos que são, assim, os Dashavataras, bem típicos para nós entendermos como é Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam, e como que é de Adad e Dharmasya Glanibhavati Bharata, como é verdade que desde o verso 7, verso 8 do conhecimento transcendental, esse é o conhecimento que explica tudo. Krishna aparece como Matsya, Mina Swarupa, como Matsya, a forma de um peixe, já para o quê? Para proteger os Vedas na hora da devastação. Para proteger o conhecimento transcendental, esse conhecimento. Então, aí Krishna vem de novo como Kurma. Como Kurma, ele vem para o quê? É engraçado, essa encarnação de Kurma é muito especial, porque Krishna é tão desconcertante, tão transcendental,
que ele vem para servir de pivô para a batedura do oceano de leite, coçar suas costas, né? Mas, ao mesmo tempo, vejam só o que ele está fazendo, ele tenta ocupar tanto os demônios quanto os devotos, os semideuses, em serviço devocional, na batedura. Os demônios puxam do lado a corda, que é a cobra Vasuki, e os semideuses puxam do outro lado para a batedura, e assim se extrair dali o elixir da imortalidade. Se executa serviço devocional, se resgata a imortalidade. E pode ser quem for, pode ser demônio, pode ser devoto. Porque, em última instância, todos são devotos. Então, muito incrível tudo isso. Mas, aí voltando nas encarnações, então, ele vem como a encarnação de peixe, né? A Matsya, para proteger os Vedas, ele vem como a encarnação de tartaruga, Kurma, Sharira, para servir de pivô para a batedura do oceano de leite, para beneficiar tanto os demônios quanto os devotos. Demônios e devotos, quando trabalham juntos e fazem serviço devocional, acabam satisfazendo Krishna, todos resgatam a sua imortalidade, bebem o néctar da imortalidade, ou seja, bebem o néctar do serviço transcendental amoroso a Krishna. Então, aí dentro ele aparece desse passatempo, de novo, como Mohini Murti, o próprio Krishna de novo. Uma forma tão desconcertante feminina que deixou os demônios assim, boquiabertos, e enganou os demônios. Então, Krishna engana sempre os demônios e favorece seus devotos. Então, estamos ouvindo aqui. E é verdade. Aí, depois que Krishna aparece de novo como Varahadeva, na forma de um javali, tudo de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Por que ele apareceu como um javali, na forma de um porco que fuça na lama? Porque ele sabia que ele ia ter que tirar a Terra, o planeta Terra, lá das regiões plutônicas, a Terra que foi jogada por Hiranyaksha, o irmão de Hiranyakashipu, né? Demônio. O demônio tirou a Terra da sua órbita, jogou a Terra lá no oceano de Garbhodaka, né? Quase que afunda a Terra lá na areia monazita radioativa. E para tirar a Terra de lá e voltar, colocar a Terra na sua órbita e assim satisfazer de novo seus servos, satisfazer Mãe Bhumi, né? A deidade predominante da Terra, satisfazer seus devotos e aniquilar com as más intenções dos canalhas de Hiranyaksha, por exemplo, ele foi e matou Hiranyaksha e foi lá com suas presas, enfiou as presas lá no barro radioativo, no fundo do oceano de Garbhodaka, levantou a Terra e colocou a Terra na órbita dela de novo normal. Olha que incrível! Então, sempre protegendo os devotos, aniquilando os canalhas. Então, essa é a quarta encarnação. Depois, na quinta, ele vem como Nrsimhadeva. Assim, encarnação desconcertante de Krishna, para proteger seu devoto, filho de demônio, para lá da Maharaja, e aniquilar com seu pai demoníaco, que queria vingar a morte de Hiranyaksha, o seu irmão Hiranyakashipu. Aí veio, então, como Nrsimhadeva Bhagavan. É incrível, não é? E depois, a quinta encarnação dele, né? Primeira, Matsya, o peixe. Segunda, Kurma, a tartaruga. A terceira, Varahadeva. A quarta, Nrsimhadeva. E agora a quinta vem como anãozinho transcendental, Urukrama, Vamanadeva. Né? Vem como Vamanadeva. Para pôr um fim na batalha que estava existindo entre os demônios e os semideuses, de novo. Mas ele foi
muito bondoso com o rei dos demônios, que, por sinal, é neto de Prahlada Maharaja, o Bali Maharaja, e favoreceu Bali Maharaja, porque Bali Maharaja se rendeu a ele. Ele aparece como um anãozinho transcendental, pede uma caridade, Bali Maharaja se encanta com a presença de Vishnu na sua arena de sacrifício, acha muito interessante. Ô, Brahmana, você quer alguma doação? Ah, sim, quero. O que você quer? Eu quero 3 passinhos de terra, minhas perninhas. E Bali Maharaja doou os 3 passos de terra para ele, embora o guru dele, que é o guru dos demônios, Shukracharya, estivesse assim dizendo, cuidado, não faça isso. É sempre assim, né? O guru demoníaco, o devoto, o demônio quer se render, quer servir, o guru demoníaco, de jeito nenhum. Você tem que continuar assim, trabalhando para mim aqui, rendendo resultados, dando resultados para mim. Mentalidade desse mundo material. Demônios e seus mestres. E os devotos. E Bali Maharaja agradou tanto essa encarnação de anãozinho de Krishna, né? Vamanadeva, Urukrama, que Vamanadeva deu o primeiro passo. Com o primeiro passo, ele toma metade do universo, cósmico material. Com o segundo passo, ele toma outra metade. E no terceiro passo, ele não tem nem onde pôr mais o pé. E como prova de rendição, submissão a ele, que não ia faltar com a palavra dele, Bali Maharaja, muito convicto, mesmo contra a ordem do guru, fala, não, agora você pode dar o seu terceiro passo, sim, porque eu te prometi 3 passos de terra e serão dados. Pode pôr aqui na minha cabeça, terceiro passo. Aí, isso é rendição completa. Né? Que incrível, né? São os passatempos de Krishna. São as atividades que Krishna executa quando ele vem nesse mundo, para restabelecer a religião e acabar com a irreligião. Assim ele sempre destrói, derrota os canalhas e glorifica e salva seus devotos. Essa é a vida de Krishna nesse mundo material, quando ele vem aqui. Embora sempre, seja lá em que forma for, no seu corpo transcendental. Sempre transcendental. Não é como o nosso, que é diferente. A alma do corpo. A alma suprema é sempre tal qual o corpo que ela se encontre. O corpo e Krishna não são diferentes. Muito diferente da gente. Então, aí a 5ª encarnação, aí a 6ª encarnação vai ser, de novo, para acabar com os malandros sobre a Terra. Né? Para acabar com os malandros sobre a Terra. É a encarnação de Parashurama. Seu cutelo afiado, ele acaba com a classe de corruptos, líderes corruptos sobre a Terra, por 21 vezes. Ele acaba com essa classe de kshatriya farsante aí por 21 vezes. Né? É tanta matança que, assim, acaba formando do sangue desses kshatriyas que Parashurama mata, 5 lagos de sangue que depois se transformam em água, porque quem está fazendo isso é nada mais, nada menos que Parashurama, que é chamado Samanta Panchaka, que tem na Índia para quem quiser visitar até hoje lá, esses lagos. Depois ele aparece como o Senhor Ramachandra, né? A 7ª encarnação. O Senhor Ramachandra. O Senhor Ramachandra aparece para dar exemplo, vinha logo depois de uma predominância de farsantes e kshatriyas, de reis tranqueiras, falsos kshatriyas sobre a terra. O Senhor Ramachandra aparece logo na sequência como o rei perfeito, o rei ideal, mostrando como que se governa de maneira impoluta,
de maneira perfeita essa terra, o seu reinado, dando exemplo de rei santo e dando exemplo de chefe de família a ser seguido. Então ele veio e aniquilou com o outro demônio, Ravana, e protegeu seus devotos, como sempre, todos os habitantes de Ayodhya, seus servos. De novo, Paritranaya Sadhunam, Vinashaya Chaduskrita. Aniquila com os demônios e salva os devotos. Protege os devotos e destrói os inimigos dos devotos, que são sempre os contrários a Krishna, os demônios. Ele fez isso com o Sr. Ramachandra. Krishna, Balarama, Lakshmi Devi, expansão de Srimati Radharani, os mesmos, de sempre. Mesmo Krishna. Krishna, Balarama e Radharani. Ajudados por seu servo número 1, Hanumanji. Aí Krishna aparece logo na sequência como Krishna e Balarama, que é agora esse aparecimento que estamos ouvindo aqui e que ele está aqui ajudando o seu amigo Arjuna na batalha de Kurukshetra. É isso que estamos ouvindo. Essa história de Krishna. Então, esse é Krishna e Balarama, o 8º aparecimento de Krishna nesse mundo. Aí depois ainda tem o 9º, que foi o Senhor Buda, que também veio de novo para enganar os malandros, fazer com que, através de uma artimanha, fizesse com que quem era contrário aos princípios dos Vedas sejam enganados, porque ele vem pregando a filosofia de Ahimsa e para parar com a matança de animais que estava sendo feita de maneira absurda, desautorizada e louca, ele vem e nega os Vedas e assim todo mundo, então começa a segui-lo, então seguindo Krishna, Buda, a encarnação de Buda. Krishna vem como Buda na 9ª encarnação. Agora, como fala o Bhagavad Gita, aí já esse Jamakarma Chame Divyan Evandyo Veti Tatvata Jaktvaderham Punar Jamanaitiman Eti Sorjuna. Olha o que Krishna falou para Arjuna. Olha o que Krishna falou. Krishna fala que aquele que compreende, aquele que entende, conhece seu aparecimento e atividades nesse mundo, ao deixar esse corpo material, esse presente corpo, não volta mais a nascer nesse mundo, mas alcança a sua morada eterna. Olha como é importante entender Krishna, ouvir sobre Krishna, ouvir as atividades transcendentais de Krishna, entendendo como elas funcionam. E por quê? Qual é o propósito de todas elas? Então, aí era o verso 7, o verso 8, Jadadhidhamasa, depois o Paritranaya Sadhunam, 7, 8, agora o 9. Esse é o verso 9 do capítulo 4 do Bhagavad Gita, que é o conhecimento transcendental. Esse é o conhecimento transcendental. Aí tem um ponto muito importante para a gente entender nessa sequência, porque no final da Era de Kali, aí Krishna vai aparecer como Kalki Avatar. Kalki Avatar. Mas nessa Era de Kali especificamente,
logo depois aí do aparecimento do Senhor Buda, tem o aparecimento do Senhor Chaitanya. Haribo! Chaitanya Mahaprabhu, Krishna e Radharani numa pessoa só vem nessa Kali Yuga. Imaginem só como nós somos privilegiados. Imaginem só como nós estamos sendo ajudados nessa era. Porque nada mais, nada menos que o Senhor Chaitanya, a encarnação Mahavadanyaya Avatar de Krishna mais misericordiosa, apareceu depois de Buda, dentro do aparecimento dos Dashavataras, e antes do aparecimento de Kalki, que vai ser a última, no final da Kali Yuga. A Kali Yuga vai durar 402 mil anos. Nós passamos até agora que nem 540 anos. Então, está muito fresquinho esse aparecimento do Senhor Chaitanya nessa era. Está muito próximo de nós e nós estamos aqui agora ouvindo sobre isso tudo, entendendo a importância de se ouvir sobre as atividades transcendentais de Krishna quando ele aparece nesse mundo, os seus passatempos. Estamos tendo essa oportunidade. E essa oportunidade deve ser, assim, agarrada, pega, com muita determinação, e não podemos largar nunca. Não podemos deixar essa oportunidade escapar de maneira nenhuma, mas de forma alguma. De forma alguma. Porque Krishna não é amigo nem inimigo de ninguém. O Srimad Bhagavatam fala, quando explica o serviço devocional, o Senhor Chaitanya veio trazer o Mahamantra Hare Krishna para nós podermos entender o serviço devocional. E para, através do cantar do Mahamantra Hare Krishna, executarmos o serviço devocional. Através do serviço devocional, conseguirmos cantar cada vez mais puramente o Mahamantra Hare Krishna. Vejam só que... E deixou bem claro que, nessa era, não adianta tentar de outra maneira que não vai dar certo. A única maneira que funciona é essa. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalo, Nastyeva, 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 Gatira, Nyataha. Nessa era de Kali, a única maneira, não há outra alternativa, não há outra alternativa a não ser cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Não adianta tentar outra coisa, não dá. Não vai funcionar. Então, embora aqui aparentemente fique parecendo que Krishna é parcial com seus devotos, não é que Krishna é parcial. Ele não está sendo parcial. É que é como Sapadambulamba Jatabriasa. Quem só pensa em Krishna, Krishna só vive com ele. Quem só quer agradar a Krishna, Krishna só agrada a ele. Quem só quer servir Krishna, Krishna serve ele como serviu Arjuna. Foi quadrigário de Arjuna, cocheiro de Arjuna. Mas isso não tira Krishna da sua posição transcendental absoluta. Por isso que o Bhagavatam, lá no terceiro canto do Bhagavatam, no capítulo 29, verso 39, explicação sobre o serviço devocional. Aí tem um verso que deixa isso bem claro, que fala, Nachasya, como é? Fala que ninguém é amigo ou inimigo de Krishna. Ninguém. Ninguém é amigo nem inimigo de Krishna. Krishna, ninguém é querido por Krishna e nem tampouco alguém é seu inimigo ou amigo. Né? Mas, porém, contudo, todavia, Avisha Tia Pramata Sal Pramata Janamanta Krita. Porém, aqueles que não se esquecem de Krishna, Krishna não se esquece deles.
Krishna inspira eles. E aqueles que se esquecem de Krishna, Krishna destrói eles. Por quê? Porque Krishna está satisfazendo o desejo dele. O desejo dele é esquecer Krishna, então ele vai ser favorecido por Krishna, Krishna satisfazendo o desejo dele, e assim ele vai ser destruído. Então, esse verso é um verso muito profundo, porque não é que Krishna, como Krishna falou também no Bhagavad Gita, né, que é de Jatamam Prapadyante, Tataeva Bhajamya. Na proporção que você se rende a mim, eu manifesto para você. Na proporção que você me quer, eu te quero. Na proporção que você me serve, eu estou sempre contigo. Não consigo me separar de você. Então, esse verso fala assim, que ninguém na Dveshonatya Bandava, ninguém na Chasya Chahan, na Dveshonatya Bandava. A Vishatiya Pramata Sal Pramata Jana Manta Krita. Ninguém, porque todos são almas iguais perante Krishna, todos são suas diferentes energias devocionais. Agora, se alguém está, no momento, andando na contramão, desejando de maneira equivocada, querendo o que só vai complicar a sua vida, Krishna dá. E ao dar, Krishna destrói essa alma. Mas quando alguém quer acertar, quer ser favorável, quer ser Tata Karma Pravarta, favorável no processo de ouvir e cantar sobre Krishna. Então, Krishna favorece essa alma, dando inspiração para ela, vai lá, olha, continua, que esse é o caminho certo. Então, o Senhor Chaitanya veio e deu esse processo para a gente de se lembrar de Krishna, de cantar as glórias de Krishna, de adorar Krishna, para nós nos tornarmos, assim, favorecidos por Krishna, se nós formos homens de boa vontade. Se nós formos devotos sinceros. Chasya Kastida Ito Nadveshanatya Bandava. Então, é isso, Chasya Kastida Ito Nadveshanatya Bandava. Krishna não é, de maneira nenhuma, ninguém é especial, querido por ele. Mas também ninguém é seu amigo ou inimigo. Simplesmente depende da ação da alma, que é a sua energia devocional eterna, sua parte fragmentária eterna. Individual, mas sempre servo de Krishna. E aí, se alguém quer acertar, o que Krishna faz? A Vishatiya Pramata Sal. Ele destrói a Pramata, a loucura da alma, que é não entender que ele é servo eterno de Krishna. Ele se aproxima dessa alma sincera e favorece ela, inspira ela a continuar no caminho certo. Enquanto que a outra, que está equivocadamente desejando de maneira errada, ele dá o que ela está desejando, porque ele satisfaz o desejo, mas com isso ele está destruindo essa pessoa. Jana quer dizer pessoa, né? Então, Pramata Jana Manta Kriti. Assim ele está matando essa pessoa, mas não é culpa dele, é culpa do desejo da alma condicionada que está agindo de maneira errada, equivocada. Então, isso aí, o Senhor Chaitanya aparece logo depois da encarnação do Senhor Buda e nos dá todo esse legado, nos deixa esse caminho seguro, cristalino, claro, impossível de se confundir nesse caminho, pela bênção dos seus servos, pela bênção dos acharyas, pela bênção de Srila Prabhupada, pela bênção de Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami, os Goswamis de Vrindavan. Nós temos a segurança de que estamos agora trilhando o caminho certo para entendermos as atividades transcendentais de Krishna, os passatempos transcendentais de Krishna, entendemos a nossa relação amorosa com Krishna, agirmos de acordo com essa relação amorosa e alcançarmos a meta última da vida, que é amor por Krishna, que quem alcançou, logicamente, quando deixar esse corpo, não volta mais a nascer nesse mundo, porque entendeu tudo. Como falou o verso 9 do capítulo 4, conhecimento transcendental
o famoso Jamakarma Chamidivyan Evandil Vetitata, né? Tchaktua derrampa o Narjama, Naitimai Soja. É isso que acontece. Quem entende os passatempos transcendentais de Krishna, mergulha neles, participa deles. E temos essa oportunidade agora de participarmos do movimento de Sankirtan do Senhor Chaitanya, pela misericórdia dos acharyas, dos Goswamis e Srila Prabhupada. Agora nós temos que tomar a atitude certa, acertar. É para cantar o Mahamantra Hare Krishna? Vamos cantar, temos que cantar. Prabhu, é difícil, não sinto prazer. Isso não é novidade. Isso não é novidade. Se não fosse assim, quando o Srila Rupa Goswami estava instruindo através de seu Upadeshamrita, ele não teria deixado um verso tão claro que trata disso aí, que é o verso 7 do Shri Upadeshamrita. O que ele falou para nós? O que ele fala? O que ele fala nesse verso? Um verso importantíssimo, né? Que fala Shat Krishnanama Charitat Sitapiu Avidya. Shat Krishnanama Charitat Sitapiu Avidya. Pitopataptara Sanasa Narotikanu. Quinto Adara Anudinam. Quinto Anudinam. Kalu Shaiva Justam. Kalu Shaiva Justam. Sadvik Kramad Bhavati Tadgada Mulahantri. Esse verso aí é fenomenal. Porque são os argumentos. Nós estamos doentes, nós temos que nos curar, mas nós só vamos nos curar se nós tomarmos remédio. O remédio certo é esse. Então, o que fala isso? Shakrishanama Charitat Stapi Avidya, que, apesar de que os passatempos, o santo nome, Mahamantra Hare Krishna, o santo nome, o caráter, os passatempos, as atividades de Krishna, são todos. O caráter de Krishna, seu santo nome, seus passatempos e atividades, são todos transcendentalmente doces, como açúcar candy é. Como açúcar candy. Que embora a língua de uma pessoa doente, né? Atormentada pela icterícia da avidya, atormentada pela ignorância, não possa apreciar nenhuma coisa doce, é maravilhoso que, pelo simples fato de se cantar com cuidado todos esses doces nomes todos os dias, desperte em sua língua um sabor natural, e sua ignorância, sua doença, né, sua icterícia, e sua doença seja destruída pela raiz. Mula, quer dizer raiz, né? Sadvi Kramad Bhavati Tadgada Mula Hantri. Então, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, a gente não acha graça nenhuma agora, não tem gosto. Mas tem que cantar e continuar cantando, que aí vai descobrir um gosto. A pessoa, quando está com icterícia, popularmente famosa aí no Brasil como amarelão, não pode comer açúcar, mas se comer açúcar, ele vai começar, não sente o gosto do açúcar, vai começar a sentir que o açúcar é doce. É assim, o Mahamantra Hare Krishna, a gente não gosta de cantar, a gente não acha que, estou cantando e estou me deleitando no cantar, não é? Mas, se for cantado, vai chegar um momento que nós vamos descobrir a doçura do santo nome, o néctar que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então, isso é o que está falando aí esse verso. Nós podemos falar, eu sou muito caído, sou muito desanimado, para mim não dá, é difícil, eu tenho muitas atividades, muitos problemas, muitas ocupações, é difícil e tal.
Mas é assim porque nós, embora o caráter de Krishna, o santo nome de Krishna, suas atividades transcendentais, seus passatempos, sejam transcendentalmente doces, como estamos com a doença da ignorância material, como estamos afetados pela doença da ignorância material, não conseguimos perceber que tudo isso é muito doce. Porém, aí, é maravilhoso que pelo simples fato de cantar com cuidado esses doces nomes todos os dias, desperte em sua língua um sabor natural e essa ignorância, essa doença, seja destruída pela raiz. Então, Srila Rupa Goswami falou, é assim que nós temos que fazer. Insistir cantando. É assim que nós temos que fazer. Insistir ouvindo o Bhagavatam, insistir ouvindo sobre as atividades transcendentais de Krishna, sobre os passatempos eternos de Krishna, essas diferentes encarnações de Krishna. É assim. E assim nós vamos desenvolver um gosto por isso. Vamos desenvolver um gosto por isso. E somos instruídos pelos acharyas e pelo próprio Sr. Chaitanya, nós fomos, de como nós temos que fazer isso para que isso dê certo, né? Como nós temos que fazer treinada devemos continuar cantando o santo nome de Krishna e nos qualificar para continuarmos cantando, se cantarmos dessa maneira, cantarmos o santo nome de Krishna de maneira humilde, nos tornando mais tolerantes que uma árvore, não querendo nenhum prestígio, livres de todo sentido de falso prestígio, não desrespeitando ninguém, dando todo respeito aos outros, e não exigindo respeito nenhum. Se o santo nome for cantado dessa maneira, nós vamos nos qualificar para cantarmos o Mahamantra Hare Krishna até na hora da morte, a vida inteira, até o último momento nosso nesse mundo. Essa é a perfeição. Então, agora nós temos que ouvir isso e seguir, temos que aceitar. Nós temos que aceitar que existe uma coordenada, um guia, e nós temos que seguir esse guia, o Acharya, Srila Prabhupada. Nós temos que fazer da maneira que ele instituiu. Não podemos especular, inventar nossos próprios processos, e muito menos achar que a nossa especulação vai dar certo lá no final, porque não vai dar. Não vai dar. Mas é falta de potência do santo nome de Krishna? Não é evidente que não. É falta de potência das atividades transcendentais de Krishna? Claro que não. É falta de força de purificação nessas atividades transcendentais de Krishna? Duvido. Não é. Não é. É falta de boa vontade nossa, de bom senso, de pé no chão, de ouvir e seguir, de aceitar as escrituras, os acharyas, os devotos, como guia. Se fizermos isso, vai dar certo. Então, nós estamos vivendo pela bênção do aparecimento do Sr. Chaitanya nessa era, agora o movimento de santa dele através da isca de Srila Prabhupada. Estamos. Mas como? 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 O verso 4 do Upadeshamrita, a cartilha do serviço devocional de Srila Rupa Goswami, deixa claro como que é a vida de devoto. Aliás, Prabhupada, quando vai comentar esse verso do 4 do Shri Upadeshamrita, ele já começa falando assim, eis aqui o exemplo da vida do devoto. Como que o devoto vive? Essa é a vida de quem quer acertar, de quem quer ser sempre salvo por Krishna e não destruído. Paritranaya sadhunam, é sadhu, não duskritina, vinashayata duskritana, não, ele quer ser amparado por Krishna, protegido, então ele tem que acertar, porque se ele não fizer isso, ele vai ser desamparado, ele vai ser destruído, porque ele não é sukritina, ele é duskritina, ele não é sadhu, ele é um farsante, ele não é um devoto. Então, como que é? Srila Rupa Goswami falou. Como que nós vivenciamos isso? Como nós podemos ver que essa é a vida dos devotos?
que são sempre protegidos por Krishna em todas as suas encarnações, e que Krishna livra sempre a pele dele do ataque dos demônios, do domínio dos tiranos. Como nós vamos entender isso assim? Como fala esse verso 4, a vida do devoto é assim. Né? Como que os devotos vivem? Dadati pratigrinati. Guryama kyati prichati. Guryama kyati prichati. Hoje em dia, então, todo mundo, ninguém quer ouvir, todo mundo quer falar. Guryama kyati prichati significa, em última instância, que existe um devoto experiente, um devoto maduro, que sempre instrui um devoto inexperiente, imaturo, no caminho do serviço devocional a Krishna. Isso é Guryama kyati prichati. Mas, então, resumindo a vida dos devotos, como deve ser a vida ideal? Essa que Srila Rupa Goswami descreveu dessa maneira, que é Dadati pratigrinati, Guryama kyati prichati, Bhuntebo jayate chaiva, Vidam, Priti, o amor por Deus, Priti, amor. Savidam Priti Lakshana, os seis sintomas de amor que os devotos compartilham entre si são: dar presente em caridade, aceitar presentes caridosos, indagar, revelar a mente, a própria mente em confidência, indagar confidencialmente, dar prasada e aceitar prasada, aceitar prasada e oferecer prasada. Essa é a vida dos devotos que estão trilhando o caminho aqui mostrado pelos Pandavas, os devotos que dependiam de Krishna. A vida dos devotos é essa. A vida dos devotos é essa. Qual que é a preocupação do devoto? A preocupação do devoto é sempre satisfazer Krishna. O que mais satisfaz Krishna? A etiqueta Vaishnava. O que mais satisfaz Krishna? A boa associação. A coisa mais certa é essa. Se associar bem. Então, o devoto vive assim e assim. Dando e recebendo para os devotos. Para os devotos. Dar presente em caridade e aceitar presentes caridosos. Quando tem algum problema, alguma dificuldade, muito submissamente, muito humildemente, procuram o devoto mais experiente, mais maduro, que possa ajudá-lo, e revela a mente em confidência. Alguém que ele sabe que não vai sair por aí falando o que ele está contando para ele, o que ele está falando para ele. Isso é confessar. Confessar. Para um devoto experiente, revelar sua mente, e assim vai ser ajudado. E para aprender mais sobre as perplexidades de Bhakti, sobre as nuances ocultas que existem em Bhakti, indagar de um devoto experiente, perguntar para ele, e ele revela os segredos do serviço devocional. Ensina. Isso é Guryama kyati prichati. É isso. E sempre está preocupado com o bem-estar dos devotos, sempre está preocupado em dar prasada. Ontem mesmo fomos distribuir prasada aqui, de novo, na comunidade que tem aqui próximo. Então, a gente foi dar presente para os devotos. Ô, Prabhu, tudo devoto? Claro que é devoto. É devoto. Quem sabe eles tomando Krishna prasada, eles consigam começar a resgatar a sua consciência de que são servos eternos, amorosos de Krishna, e não esses corpos materiais temporários e miseráveis. Essa é a ajuda. Então, o devoto, ele dá prasada para os devotos, para os não devotos, que em última instância também são devotos, mais necessitados ainda para ajudá-los a resgatar a sua consciência de Deus original. Essa é a vida do devoto. Não deixa faltar ninguém passar fome. Todo mundo está uma praçada. E agradece muito, honra a praçada quando isso é dado por ele, como Srila Prabhupada está nos dando diariamente, e nós somos eternamente gratos, porque Srila Prabhupada está nos alimentando diariamente. Aceitamos praçada.
Se seguirmos nesse caminho aí, quem sabe, antes da vinda do 10º avatar de Kalki, nós já conseguimos ter saído desse mundo e ter voltado ao lar de volta ao Supremo. Essa deve ser a nossa meta, porque já pensou voltar aqui no final da Kali Yuga, quando o Kalki estiver prestes a chegar, decepando as cabeças dos cretinas? Vai ser terrível. Temos que aproveitar esse tempo. Então, resumo da ópera. Krishna resumiu essa ópera toda aí no Bhagavad Gita, né? No Bhagavad Gita, que ele falou para Arjuna, no meio do campo de batalha de Kurukshetra. Lá, a conclusão do capítulo 18, é a conclusão, a perfeição da renúncia. Qual que é a perfeição? A perfeição é viver essa renúncia, gente. Vida simples, consciência elevada. Porque no último verso, o que ele fala ali? Yata Yogeshwara Krishna, Yatra Parta Danu Dara, Tatrashi Vijayo Bhuti Dhruvaniti Matimama. Shri Vijaya Bhuti Initi. Shri Vijaya Bhuti Initi. Imaginem só você ter uma vida que isso está garantido. Isso está garantido. Sempre na sua vida, se tiver o mestre espiritual, Arjuna, o arqueiro supremo, se tiver o Senhor de todo o poder místico, Krishna, Yogeshwara Krishna, Parta Danu Dara, ali sempre vai haver vitória, Shri, opulência, Shri, vitória, Vijaya, Bhuti, poder excepcional, poder extraordinário, Initi, moralidade. Então, esse último verso aí do Bhagavad Gita fala isso sempre, onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todo poder místico, todo poder. Né? E Arjuna, o seu discípulo, mestre espiritual de todos nós, em sucessão discipular, o devoto, o mestre espiritual. Sempre, onde quer que esteja Krishna, esteja Arjuna, o arqueiro supremo, ali sempre haverá opulência. Não se preocupem. Sempre haverá vitória. Sejam confiantes. Sempre haverá poder que a gente não sabe de onde vem, poder extraordinário, excepcional. Vem de Krishna. Vem da sucessão discipular, vem de se ouvir e seguir o mestre espiritual. E moralidade. Moralidade. Nunca vamos nos tornar Jogachalita Manasa, um desviado, como Ashwatthama se tornou e depois teve que pagar esse mico aí. Ashwatthama foi desmoralizado pela inteligência suprema de Krishna através de Arjuna, e Ashwatthama vai ser desmoralizado, que Krishna deixou isso bem claro. Para aquele que conhece a honra, a desonra é pior que a morte. Então, um devoto jamais é desmoralizado. Se ele não se desvia, jamais ele é desmoralizado. Então, embora o filho de Kripi, de Dronacharya, fosse um brahmana originalmente, fosse gente boa, né? Ele acabou se desviando, se degradando e fez um monte de bobagem e teve que ser desmoralizado. Né? Ao ser expulso do acampamento, ao ter sua joia cortada, o seu cabelo, ao ser amarrado como foi, que nem um animal selvagem, a passar por essa desmoralização aí, isso aí para quem era um figurão, era um figuraço, foi pior que a morte, e é sempre pior que a morte. E até isso Krishna garante. E até isso Krishna garante. Se tiver a presença dele sempre, se tiver a presença do mestre espiritual sempre, a moralidade vai estar sempre aflorada. E quem vive dentro dos padrões de moralidade
normais para um ser humano de bem, jamais vai ser desmoralizado. Jamais. Então, Krishna fecha o Bhagavad Gita falando isso. O Bhagavad Gita, o último verso do Bhagavad Gita fala isso. Onde quer que esteja ele, Krishna, onde quer que esteja o mestre espiritual, Arjuna, o arqueiro supremo, ali sempre haverá opulência, ali sempre haverá vitória, ali sempre haverá poder desconcertante, excepcional e moralidade. É assim que nós devemos tentar viver, é assim que nós devemos almejar viver, é assim que nós temos que colocar o processo de Shravana Kirtana, ouvir e cantar sobre Krishna. Dessa maneira, não seremos jamais perturbados pelos não devotos, pelos contrários a Krishna. Alguma dúvida, alguma pergunta? Contrários ao mestre espiritual, à sua missão, não vamos ser perturbados. Vamos ter sempre Krishna do lado, nos amparando, nos protegendo. Alguma dúvida? Uma pergunta? Bom, Hare Krishna, por favor. Tudo bom? Então, tem um devoto, o Krishna Dharma, está falando, né? Então, Krishna veio ao mundo material para salvar seus devotos punidos impiedosos e, ao mesmo tempo, revelar seus passatempos transcendentais para atrair as almas condicionadas. Ele está confirmando, é isso mesmo? Com certeza, né? E esses passatempos são tão poderosos que só por se gostar de ouvir sobre eles, por se ouvir constantemente eles, Krishna tira do coração do devoto toda a contaminação material de desejos de desfrutar de atividades fruitivas. E assim mantém ele no caminho certo, né? Então, o senhor mencionou aí sobre o passatempo da batedora do Oceano de Leite, né? Que os devotos, os semideuses e os devotos batendo no Oceano de Leite. Tem um momento que isso incentiva eles a trabalharem juntos. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que o papai fala o significado, que o lugar era o mesmo, o objetivo era o mesmo, né? Obter o néctar, mas só os semideuses, que eram devotos, conseguiram, e os demônios não, porque a mentalidade era diferente, né? Então, aí você mencionou sobre isso, né? Exatamente, porque mas para quem muda a mentalidade, aí também conquista o néctar da imortalidade, né? Porque executa a serviço devocional. Olha o que aconteceu com o Bari Maharaj. Ele se rendeu. É isso mesmo. Então todos têm chance, até os demônios. Até os demônios. Né? Tem que mudar a mentalidade, só isso. Passar a ser favorável. Então bom, então não tem mais perguntas, é isso mesmo, tá muito bom. Então, muito obrigado. Obrigado, eu. Aceitar o convite aí. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Já.